Gente, estou hoje em Irati, no estado do Paraná, cidade onde comecei a primeira das comunidades de alcance, igreja que pastoreio. Estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Muitas vezes nós falamos, às vezes dando muito mais ênfase àquilo que Deus já fez ou fará por nós, mas acabamos falando pouco daquilo que Deus espera que nós façamos por Ele. Eu quero falar de uma expectativa que o Senhor tem a respeito de algo que nós devemos fazer por Ele. Nos próximos minutos, me acompanhe, que nós vamos entender um pouco mais desse desejo do coração de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versículos 33 até o 45, Jesus nos conta uma parábola. Nessa alegoria, ele apresenta a história de o dono de uma vinha que arrendou a vinha a um grupo de lavradores. A Bíblia diz que ele esperava que esse grupo de lavradores entregasse os frutos. Ele envia seus servos para cobrarem os frutos, mas eles, além de não entregar os frutos, a Bíblia diz que espancaram, mataram os servos. Ele diz, por último, vou enviar meu filho. Quem sabe a meu filho eles tenham respeito. No entanto, ele também diz que mataram o filho, dizendo, vamos matar o herdeiro e vamos nos apoderar da vinha. Então ele dirige a pergunta aos judeus que ouviam, que fará o dono da vinha? E a resposta que vem da parte dos judeus é, fará perecer horrivelmente esses maus, e arrendará a vinha a um outro grupo de lavradores que a seu tempo entregue os frutos. Quando eles fazem essa aplicação, a finalização da história, arriscando a probabilidade, Jesus dirige a palavra a eles e diz, portanto, eu também vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado ou entregue a um outro povo que a seu tempo entregue os frutos. Quais são as lições que nós temos dessa parábola? Alguém um dia me perguntou quem é o dono da vinha. Falei, é mais fácil responder quem é o dono da vinha quando a gente entende o que é a vinha. Quando Jesus fala da vinha ser tirada de um grupo de lavradores e entregue a outros, a aplicação dele é, vos será tirado o reino de Deus. Jesus está dizendo que a vinha é o reino de Deus. Logo, o dono da vinha é o próprio Deus. Ele também sinaliza quem é o primeiro grupo de lavradores quando ele diz aos judeus, vos será tirado o reino de Deus. Ele está dizendo que o reino de Deus foi confiado à nação de Israel. Desde quando Deus fez uma aliança com Abraão, o patriarca, Deus sinalizou que faria algo através dele e a sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Deus está dizendo, a minha aliança com você, Abraão, não é apenas pelo que eu quero fazer na sua vida, mas pelo que através da sua linhagem eu quero fazer em toda a terra. Havia toda uma expectativa do plano de Deus se estabelecer na terra através da linhagem de Abraão. Mas a nação de Israel falhou. Não cooperou com Deus, não entregou os frutos que se esperava que fossem entregues. Então os servos são enviados. Quem são os servos? São os profetas, que ao longo de todo o Velho Testamento vêm com uma mensagem de cobrança dos frutos da nação de Israel, os frutos que eles deveriam entregar a Deus. Mas nós vemos ao longo do Velho Testamento que eles apedrejaram profetas, mataram profetas e Jesus mesmo, lá em Mateus 23, 37, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Esses são os servos. Quando Jesus diz que o dono da vinha declara, por último, decidiu, enviarei meu filho, ele estava falando a respeito de si mesmo. Mas Jesus também já sinaliza o que os judeus fariam consigo. Ele estava dizendo, vão matar o filho do dono da vinha. E foi exatamente o que fizeram com Jesus. Qual é o resultado? O resultado é que o dono da vinha diz, agora chega, basta, eu estou tirando a vinha que foi entregue a vocês e eu vou entregá-la a um outro povo que a seu tempo deu os frutos. Aqui Jesus introduz o segundo grupo de lavradores nessa parábola, dizendo que ele é um outro povo, que não é a nação de Israel, pelo menos não aquilo que a Bíblia chama de o Israel segundo a carne. Os judeus se orgulhavam de serem descendência de Abraão por conta de uma promessa que Deus tinha feito. Mas Jesus, num determinado momento, diz, das pedras Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. O que é que Jesus está dizendo? Vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão. Até porque ele havia dito a Abraão que não apenas a sua descendência seria como a areia do mar, uma descendência terrena, mas ele havia dito também a sua descendência será como as estrelas do céu. Haveria uma descendência celestial. No livro de Romanos, no livro de Gálatas, Paulo escreve para dizer que os filhos de Abraão não são os judeus segundo a carne necessariamente, mas os filhos da fé. A nós nos foi entregue a igreja dos gentios. E Paulo destaca essa transição na carta aos Efésios. A nós nos foi entregue a responsabilidade de estabelecer na terra o reino de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus disse que o segundo grupo de lavradores, nós, a igreja, iríamos entregar os frutos. A igreja já nasceu debaixo de uma palavra profética de que ela seria vitoriosa, de que ela seria bem-sucedida, de que ela cumpriria o seu propósito.
Agora nós precisamos entender algumas lições dessa parábola depois de entender o escopo geral das ilustrações. Em primeiro lugar, Deus tem uma expectativa de que nós entregamos os frutos. Ninguém faz nenhum tipo de investimento sem esperar retorno. E podemos dizer que com Deus não foi diferente. Aliás, em Isaías 53:11, uma profecia messiânica, foi dito acerca de Jesus, acerca do Messias: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O mesmo Deus que espera colher os frutos, receber o resultado da vinha que nos foi entregue, também sinalizou que isso aconteceria. E Ele tem todo o direito de esperar o melhor de nós, porque Ele também fez o melhor por nós. Nós temos uma responsabilidade que envolve estabelecer o reino de Deus nessa terra. Não é um reino físico dominando sobre as nações, não ainda. Jesus ainda virá estabelecer o seu reino nesse nível também, dizem as profecias bíblicas, mas nesse instante é o governo de Deus no coração dos homens. Qual é a nossa missão como igreja? Não é nos tornarmos um clube que exclui as pessoas, um clube exclusivo. Mas nós temos a responsabilidade de ser inclusivos, nós precisamos ganhar pessoas. Jesus disse: vocês vão fazer discípulos das nações. Nós temos a responsabilidade de levar e proclamar o evangelho a todas as pessoas. E os frutos envolvem justamente aquela responsabilidade que nós temos, é aqui que eles entram, de entregarmos a Deus a devida resposta da responsabilidade, da missão que Ele nos confiou. Um dia cada um de nós estará diante de Deus. E o que nós percebemos na parábola é que o Deus que confia uma missão também vai nos cobrar pelo desempenho que nós demonstramos em relação ao cumprimento ou não dessa missão. Então nós temos como lição prática dessa parábola não apenas a expectativa de Deus de que nós dê frutos, de que cada um de nós dê frutos, mas nós temos também um Deus que vai trazer esse nível de julgamento, de prestação de contas no final de tudo. Eu e você precisamos viver entendendo o que vai acontecer no final. Paulo diz: importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, onde cada um de nós será julgado e receberá recompensa através de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Cada cristão deve viver com essa responsabilidade, de que ele não apenas foi salvo. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu também fui alcançado. Eu gosto de usar uma frase que nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus para também alcançarmos outras pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a expectativa de Deus a respeito de cada um de nós. De que o dia que eu e você cruzarmos os portais da glória, a gente não entre sozinho. A gente possa dizer, como é dito no livro de Hebreus, da chegada de Jesus nos céus, dizendo: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Quando chegar esse bendito dia de encarar o meu Senhor Jesus face a face, eu quero olhar para Ele sorrindo e dizer: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Eu quero dizer: Senhor, eu não apenas preservei a salvação que me foi dada, eu não apenas desenvolvi, levei até o final o processo da salvação que me tocava, mas eu lutei durante a minha vida para incluir o máximo de pessoas dentro da sua obra de salvação. Eu estou aqui trazendo os frutos que o Senhor espera. São as pessoas que nós devemos entregar e apresentar ao Senhor. Nós precisamos entender essa responsabilidade. Agora, quando falamos disso, há um elemento prático também importante a ser entendido. A nação de Israel do Velho Testamento, o primeiro grupo de lavradores, falhou em cumprir a sua missão. Então Deus levantou um segundo grupo, porque ao longo das Escrituras nós vemos que quando alguém falha, Deus substitui essa pessoa. É a história de Saul sendo substituído por Davi e nós podemos ver isso ao longo das Escrituras. Mas nós precisamos entender algo. Embora Israel como nação, o coletivo tenha falhado, há indivíduos no Velho Testamento que não falharam. Abraão como pessoa não falhou. Nós podemos destacar um Noé, nós podemos destacar um Daniel, um Davi, um profeta Samuel, um Isaías. Indivíduos que não falharam, embora no coletivo a nação falhou. Agora, quando trazemos para a realidade do segundo grupo de lavradores, nós, a igreja, coletivamente iremos cumprir os frutos, porque Jesus disse que esse será o nosso final, de missão cumprida e bem-sucedida. Mas a pergunta é: indivíduos dentro dessa coletividade podem falhar? Claro que sim. E o que acontece quando falhamos? Mardoqueu, o tio de Esther, manda um recado para ela: se de todo te calares agora, está lá em Esther 4,14, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. O que ele estava dizendo? Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse ao reino. Ele está dizendo, em primeiro lugar, se você falhar, Deus levanta socorro de outra parte. Mas será que não é para isso que você está nesse lugar, nesse exato momento?
Então nós vamos entender, Deus nos coloca estrategicamente em diferentes lugares da sociedade para promover o seu reino. Mas se nós falharmos, o plano geral de Deus não precisa falhar, mas como indivíduo nós podemos falhar, e se falharmos seremos substituídos. É o que no livro do Apocalipse o Senhor diz ao anjo da igreja de Éfeso: se você não se arrepender, eu tiro o candeeiro, a igreja que eu lhe confiei. Nós precisamos viver com a responsabilidade de que temos uma missão, de que é um Deus que espera de nós os frutos que precisamos entregar a Ele. E que se falharmos, nós seremos trocados ao longo da nossa jornada aqui e haverá uma prestação de contas no final. O propósito não é trazer peso, culpa nem condenação ao seu coração, mas ajudar você a se desprender, caso você de fato tenha se permitido se prender na distração de não cumprir a sua missão. Eu quero te ajudar a se desprender, para que você seja alguém que um dia não apenas chegue sorridente, mas encontre o seu Senhor sorridente quando você falar: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.